Bem, estamos aqui celebrando o aniversário da IPV. Para muitos que participam desse momento hoje, falar em 1959, 1960, eles não sabem bem o que é isso, não tem a menor ideia. Mas eu passei em Viçosa pela primeira vez em 1968, com a primeira equipe dos Vencedores por Cristo. Também é difícil imaginar como que eram as coisas, como que eram vencedores naquele tempo. Mas lá estávamos nós. Então eu peguei essa história meio que do começo, né? E fui vendo ao longo dos anos como Deus preservou a igreja. Uma grande prova de preservação foi eu ter passado por aí e a igreja ter continuado firme. Grande bênção. O Senhor preserva a sua igreja. E foi pensando nisso que me ocorreu olhar um pouco do que a Escritura diz, meditar com os irmãos nesta manhã sobre o poder preservador da providência. E a Bíblia fala sobre isso, e particularmente o livro de Esther fala sobre isso, e o livro de Esther é um pouquinho longo para eu ler agora. Eu vou ler Esther capítulo 9, versículos 29 a 31. Que diz assim: a rainha Esther e o judeu Mordecai expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes tinham estabelecido. E como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si, sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. A advogada norte-americana Madeleine Murray O'Hair foi capa da revista Life em 1964 com a manchete "A mulher mais odiada dos Estados Unidos". O nome original dela era Madeleine Mays. Após se divorciar do seu primeiro marido, John Mays, ela inicia um relacionamento com um homem casado chamado William Murray. Mas ele se recusou a se divorciar da sua esposa. Isso não incomodou Madeleine, e ela muda o seu nome para Madeleine Murray. Desse relacionamento nasce um menino que ela chamou de William Joseph Murray III. Madeleine iniciou mais um relacionamento e adotou o nome O'Hair. Mais tarde, do quarto relacionamento, nasce o segundo filho, John Garth Murray. Madeleine começou a construir o seu legado, fundando uma organização ateísta e a primeira revista ateísta dos Estados Unidos. Em 1960, ela ingressa com uma ação judicial, alegando ser inconstitucional a prática de leituras bíblicas e orações na escola pública frequentada por seu filho William Joseph Murray III. O resultado dessa iniciativa foi que, em 1963, a Suprema Corte dos Estados Unidos fez dessa ação a referência para a retirada da leitura da Bíblia e das orações de todas as escolas públicas norte-americanas. A partir daí, Madeleine criou um programa de rádio sobre o ateísmo e um fórum ateísta na televisão, com mais de 140 canais. Ela se tornou o símbolo do ateísmo norte-americano. Isso foi o início de uma onda jamais vista de expressões e de decisões contra Deus em um país plantado por pioneiros piedosos. Madeleine Murray O'Hair não queria nada menos do que o aniquilamento do cristianismo. Mas essa ideia de aniquilamento do povo de Deus
E a preservação do povo de Deus não é assunto que surgiu nessa altura, já vem de longe. E nós encontramos isso no livro de Esther. No livro de Esther, nós encontramos uma tensão entre esses dois extremos: o aniquilamento e a preservação. E essa tensão vai sendo resolvida ao longo da narrativa, como nós podemos constatar, revendo essa história. O livro não começa falando de aniquilamento, não, mas pinta um quadro em que aniquilamento não seria nenhum problema. Que quadro é esse? O Império Persa, muito poder, um imperador poderoso, que dominava desde a Etiópia até a Índia, uma vasta região. O império que sucedeu o antiquíssimo, milenar Império Egípcio, depois o Império Assírio, depois o Império Babilônico, agora o Império Persa domina ali sobre tudo e sobre todos. E o rei, e isso está descrito no início de Esther, o rei faz uma exibição, Assuero faz uma exibição do seu poder. Durante 6 meses, ele se mostra e mostra toda a riqueza do império e o seu poder para os líderes, os seus generais, ministros. Depois vem uma semana de exibição na capital para todos, para o povo também. Todo mundo tinha que ver, tinha que saber do grande poder de Assuero. Há uma contestação aí em seguida, porque a rainha Vasti não estava participando do evento. Ela convidou as mulheres certamente desses grandes líderes, para um banquete. Mas na onda, no embalo da exibição de poder, o Assuero teve a ideia de exibi-la também como uma amostra do seu poder, quem sabe do seu bom gosto, porque consta que ela era muito linda. Só que ele não tinha combinado com a Vasti antes, e ela disse não. Foram buscá-la, ela se recusou a comparecer. É claro que isso configurou um confronto ao grande poder de Assuero, poder que tinha que ser reafirmado. Por isso, então, ouvindo seus conselheiros, ele tomou suas providências. Um conselheiro disse a ele que o que é que eu vou dizer? Algo parecido com isso. O que é que eu vou dizer lá em casa? Se a minha esposa fica sabendo que a própria esposa do imperador não obedece o que ele manda, o que eu vou fazer lá em casa? Ficariam todos os maridos desacreditados. Então o rei destronou Vasti e o seu poder ficou assim, de fato, incontestado. Esse cenário era favorável ao aniquilamento de quem quer que fosse. Podia ser uma pessoa, podia ser um povo, uma nação, não haveria dificuldade. Outra ocorrência que encontramos no livro, que fala a favor do aniquilamento, ou pinta um quadro em que o aniquilamento não seria problema nenhum, foi a ascensão de Amã. Amã descendia dos amalequitas. E esse povo entrou na história de Israel de um modo muito, muito lamentável. Quando Israel saiu do Egito, o povo caminhava pelo deserto, iam ficando para trás os enfermos, os idosos, aqueles que tinham dificuldade de acompanhar a marcha toda, e vinham os amalequitas por trás e dizimavam essa parte do povo israelita. Isso foi terrível, e o povo de Israel parou para enfrentar os amalequitas, que foram derrotados. O Senhor disse: vocês não se esqueçam jamais dos amalequitas. Esses amalequitas vão aparecer de novo naquele confronto de Saul contra eles, e Saul deveria ter eliminado aquele rei Agag, e Saul não fez isso, desobedecendo a ordem de Deus. E os amalequitas continuaram a sua história. E agora eles vão reaparecer aqui na capital do Império Persa. Esse homem Amã, que vai surgir nesse relato, era descendente precisamente do Agag, aquele rei amalequita. E ele era um agagita. Amã começa a se destacar ali na Pérsia. O rei Assuero viu nele valores que lhe convinham e lhe deu um lugar como que assim de primeiro-ministro, homem muito poderoso. Ele podia todas as coisas. Isto também falava
a respeito do aniquilamento dos judeus, dos israelitas. E como é que isso acabou avançando? Por que Amã era assim tão importante? Tinha tanto poder que lhe conferiu o Assuero. Então todos tinham que se curvar quando ele passava. Mas o Mordecai, que trabalhava no palácio, estava sempre por ali, o Mordecai não se curvava, ele se curvava só diante do Senhor Deus. E o Amã não tolerou isso. E quando ficou sabendo que o Mordecai era judeu, parece que aquele ódio ancestral veio à tona e ele tramou acabar com Mordecai, mas não só isso, seria pouco. Ele tramou também logo o extermínio, o aniquilamento de todos os judeus. Ele foi ao rei e falou mal desse povo que era rebelde, que não obedecia às leis do império, e conseguiu que a sua decisão de aniquilar os judeus virasse um decreto imperial. Sim, o Assuero decretou o fim, o aniquilamento desse povo judeu. Bem, a história está caminhando aí. Eu falei em tensão no começo, mas parece que quem está avançando é só a ideia do aniquilamento. Porém, o relato tem outros componentes que nós vamos considerar. Duas figuras aí, exatamente Esther e Mordecai. Acontece a ascensão também de Esther e de Mordecai. Esther, por quê? Porque quando o rei ficou sem a sua esposa, Vasti foi destronada, logo foi aconselhado a se casar de novo. Então foi feito um grande concurso de beleza ali no Império e Esther se destacou. Ganhou, além de ser muito bonita, ela se destacou porque ganhou a simpatia de todos aqueles com quem entrava em contato, e foi isso quando entrou em contato com o rei também. Não tinha para mais ninguém, para mais nenhuma linda donzela. Esther ganhou logo o concurso e tornou-se a rainha. Então, isto já, mesmo que o Amã não soubesse disso, isso vinha complicar os seus planos, porque agora temos uma rainha judia. Ela não disse isso para ninguém, não contou que era judia, assim a instruiu o Mordecai, mas era. E vamos ver que diferença isso fez mais adiante. Outro componente aí na narrativa que vem estimular a tensão, agora a favor da preservação, foi a ascensão de Mordecai. Como é que isso aconteceu? Como disse, ele trabalhava no palácio. E um dia ele ficou sabendo de uma conspiração para acabar com a vida do Assuero. E o que ele fez? Ele contou para a sua prima, ele havia criado Esther como filha, mas era prima, ele contou a história, a conspiração, e Esther contou para Assuero. Assuero promoveu uma investigação, descobriu os culpados, eles foram condenados, foram executados. Isto ficou registrado em ata, na ata ali do livro de atas do palácio, e pronto. A gente põe no livro de atas e esquece foi o que aconteceu ali. Mas isso já foi alguma coisa contra a ideia do aniquilamento e a favor da ideia da preservação. E, finalmente, caminhando para a solução e resolução desse conflito, aniquilamento ou preservação, aconteceu a condenação de Amã, que foi do seguinte modo. Quando o decreto para o extermínio, o aniquilamento dos judeus foi publicado, o Amã, é claro, os judeus todos ficaram muito abatidos, estavam diante da sua pena de morte. Mordecai ficou muito abatido e a sua tristeza foi muito grande e ele ficou ali de tal modo que nem podia entrar no palácio daquele modo. Esther foi informada, Esther foi avisada do que estava acontecendo e Mordecai pediu a Esther que falasse com o seu marido, falasse com o rei para reverter aquela ordem. Esther disse, eu não posso, quem entra lá sem ser convidado recebe a pena de morte.
Então Mordecai disse, olha, você não fique pensando que porque você está aí no palácio, você escapa, não, viu? O que vai alcançar os judeus e a sua família acaba te alcançando também. Isso fez diferença para Esther, que então convidou todos os seus para jejuarem, Mordecai, todos eles para jejuarem, e ela decidiu entrar, mesmo que fosse sem convite, e falar com o rei. Ela disse aquelas famosas palavras, se perecer, pereci. Mas o Senhor tinha seus planos. É claro que o Senhor tinha seus planos. Ela foi aceita na presença do rei e, usando lá um truque de convidar o rei, convidar Amã para banquetes, chegou o momento em que ela apresentou esse problema. É claro que aí ela se identificou com o povo judeu e falou desta trama para acabarem com o seu povo, o que era também, é claro, um plano que haveria de acabar com a sua própria vida, a vida da rainha Esther. Quando o rei ouviu isso, o homem estava apaixonado. Quando ele ouviu isso, ele ficou muito furioso, muito furioso. Não há razão para acreditarmos que ele morria de paixão pelos judeus, não, mas por sua esposa, que porém era judia. Furioso, o Assuero deu logo o tom do que aconteceria com Amã. Amã foi condenado e aconteceu aí o que se pode chamar de justiça poética, porque Amã havia já preparado uma forca para Mordecai. Acho que ele queria enforcar Mordecai, ele mesmo, pessoalmente. Mas nessa forca foi executado o Amã. E pronto. Quer dizer, pronto não. Ainda temos um decreto, um terrível decreto para a extinção, para o extermínio, para o aniquilamento de todos os judeus. Isso não pode acontecer, gente. O Senhor da Providência não vai permitir isso. Por quê? Porque vem aí o Messias. Vem aí o Messias, esse povo não será aniquilado. Mas havia o problema lá no tempo dos medos e persas, uma lei não podia ser revogada, não. Ela tinha que ser cumprida. Aquele grande e poderoso rei Assuero, mesmo ele não poderia revogar a sua própria lei. Mas ele podia fazer o que fez, autorizou os judeus a se defenderem. Eles podiam se defender. E aconteceu mais. A ascensão de Mordecai lhe deu um nome e respeito que foi lá para os fins do Império, dos locais mais distantes do Império Persa. Então, quando todos ficaram sabendo que o rei autorizava os judeus a se defenderem, muitos, não todos, tomaram o partido dos judeus. O texto bíblico diz que alguns até se fizeram judeus. Isto foi a favor da preservação deste povo. Então, no dia, se falamos em justiça poética, olha aqui de novo, no dia marcado para o aniquilamento dos judeus, foi o dia da preservação dos judeus. E assim ficou resolvido aquele conflito, aquela tensão entre aniquilamento e preservação. Aí é festa. Aí tem que celebrar, tem que comemorar. Purim ficou sendo o nome dessa festa, a celebração da preservação. Isso aconteceu de um modo notável, é bom prestar atenção. O povo celebrou a preservação, festas, banquetes, mas não se esqueceram dos carentes, não se esqueceram daqueles que não tinham recursos, porque era a festa de todo o povo, todos tinham que participar. E nós percebemos também, especialmente no texto que lemos inicialmente, percebemos que isto se encaixou naquela situação, naquele ambiente de jejum e de lamento. O povo já vinha com essa prática, ou seja, o povo reconhecia a sua limitação, o povo reconhecia a sua necessidade do Senhor da Providência. E assim, nesse contexto de um povo que se vê como é realmente povo de Deus, foi nesse contexto a celebração. É bom lembrarmos que quando esse povo celebrou a preservação,
Ele estava celebrando a providência divina. Ele estava celebrando o Deus da providência divina, o Deus que preserva o seu povo. Como dissemos, aquele povo não podia ser aniquilado. Vem aí o Messias, desse povo vem o Messias. Aquele prometido lá em Gênesis 3,15, o filho da mulher que haverá de esmagar a cabeça da serpente. A história da redenção avança, e ela continuou avançando naqueles dias, e haveria de chegar o dia do nascimento do Messias. Então esse povo não será aniquilado. O Senhor cuida do seu povo. Como é que ele faz isso? Ele cuida pessoalmente do seu povo. A Escritura narra, fala de muitos momentos da ação direta de Deus em favor do seu povo. Eu pedi para ser incluído no programa um cântico que nós cantávamos aí, o Gustavo no teclado, Bem, vocês não reparem se aos 73 anos eu esqueci o nome da minha própria esposa, mas era o Gustavo e a turminha da banda. E a Lilian cantando, a Marô liderando também. Eu estava pensando no Zilbinho, que fazia parte daquele grupo, e nós cantávamos: O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa a minha alegria. É o motivo desta canção para o seu louvor. Louvamos o Senhor porque Ele preserva o seu povo. Às vezes, o Senhor usa instrumentos. Ele não faz isso diretamente, mas usa instrumentos. A Escritura e a história do povo de Deus tem muitos exemplos nesse sentido. Um exemplo, rapidamente, lá na Escritura, aquela filha de Faraó. Não dá para esquecer da filha de Faraó. Se não fosse a filha de Faraó, aquele menino ia ser comido por crocodilo ali no Rio Nilo. Mas ela tirou Moisés das águas, é por isso que ele chama Moisés, tirado das águas, né? E você lembra do resto da história. Como é que foi isso? Vamos agora louvar a filha de Faraó, nem sabemos o nome dela. Vamos louvar o Deus da providência que colocou ali, dirigiu essa filha de Faraó, seu instrumento do Deus da providência. Assuero foi um instrumento da providência. O mesmo rei, todo cheio de poder, que decretou o aniquilamento do povo de Deus. Ele mesmo foi usado por Deus para reverter essa situação. É tão gratificante olhar assim para a história do povo de Deus na Escritura e depois dos tempos bíblicos e ver como o Senhor foi usando os seus servos e às vezes os que não eram seus servos também, porque o Senhor não fica limitado a coisa alguma, Ele é soberano, Ele usa os instrumentos que Ele escolhe usar para preservar o seu povo. Isso não é surpresa, não. O crente sabe disso. Nós lemos no livro dos Salmos 29:11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Sabem, o Senhor faz isso porque Ele tem um propósito final para o seu povo. Ao longo dos anos, muitos não escaparam. A história, o capítulo dos mártires na história da igreja é um capítulo que não está encerrado. Assim como nos lembramos dos mártires da igreja nos primeiros anos do cristianismo, começando ali com Estevão, Tiago, os primeiros mártires, outros ao longo da história. Hoje mesmo, nós sabemos que hoje mesmo, muitos estão sendo martirizados por causa dessa tentativa de aniquilamento do povo de Deus. O que é isto? Significa que o Senhor não está mais preservando o seu povo? Não, absolutamente. O povo de Deus continua. O povo de Deus é preservado, porque nós temos um encontro marcado com o Senhor para o dia de Cristo. É por isso que Paulo escreveu: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que certeza esta?
Que certeza é essa do crente? E por que isso? Por que nós podemos ter essa certeza? Porque a Bíblia nos diz que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versos 3, 4 e 5. A nossa resposta ao Deus da providência é louvor e gratidão. Vocês sabem, eu me lembro das nossas assembleias, ou melhor, convocações solenes. Eu me lembro da convocação solene de 1991, 92. Se não me engano, foi uma ideia do Johnny, essa convocação solene. Nós ficávamos lá, parece que a Loura me disse um dia que continuam a fazer a convocação solene. Nós ficávamos o domingo todo na igreja. Íamos para a escola dominical, não voltávamos para casa, ficávamos ali em jejum à tarde e havia momentos de leitura bíblica, de oração, de compartilhamento. Era uma tarde muito, muito rica, meditação na palavra, aproximação dos irmãos. Depois tínhamos o culto com a celebração da ceia e encerrávamos aquele dia de jejum, de estudo da palavra, de oração, encerrávamos com um lanche muito agradável. E lá atrás, em 91, o nosso querido e saudoso missionário Gilberto Botelho disse: não é mais convocação solene, agora é convocação perene, porque é isso que nós vamos fazer sempre, é isso que nós devemos fazer sempre, é isso que a igreja faz sempre. Olhando para a sua história de preservação, a igreja dobra seus joelhos e louva e agradece ao Deus da providência, o Deus que a tem mantido até aqui. Nós introduzimos esta mensagem sobre o poder preservador da providência com a história de Madalyn Murray O'Hair. Ela pretendia acabar com o cristianismo. Dia 29 de setembro de 1995, no Texas, Madalyn, seu filho John e o seu neto Robin foram sequestrados, assassinados e mutilados por um de seus seguidores ateus. Um ex-funcionário que havia desfalcado a empresa de Madalyn e fora denunciado por ela. Antes da sua morte trágica, porém, Madalyn teve a maior surpresa da sua vida. O seu filho, William Joseph Murray III, se converte ao cristianismo. Aquele mesmo garoto que foi dramaticamente envolvido na maior batalha de ateísmo nos Estados Unidos. 20 anos depois da histórica decisão da Suprema Corte, William estava perdido nas drogas e conta que clamou para Jesus e Jesus respondeu. Quando soube da notícia, Madalyn explodiu. Pode-se chamar isso de um aborto pós-natal por parte de uma mãe. Eu quero repudiá-lo totalmente e completamente, agora e sempre. Ele está além do perdão humano. Madalyn não conseguiu eliminar o cristianismo, mas o cristianismo entrou em sua própria família. Ela não podia perdoar seu filho, mas Jesus declarou: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6,37. Nós não celebramos a morte trágica de Madalyn, de seu filho John e de seu neto Robin. Mas a Bíblia ensina que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Foi a maior festa quando William Joseph Murray III se converteu. Hoje, aos 74 anos, ele é um pastor batista, presidente da Coalizão pela Liberdade Religiosa, uma organização sem fins lucrativos em Washington, que ajuda cristãos em países que tramam o aniquilamento
do cristianismo. Com Esther, com Mordecai, tantos ao longo da história que viram em ação o poder preservador da providência. Com William Murray e tantos de nossos dias, que em meio à oposição testemunham o poder de Deus que sustenta o seu povo. Vamos festejar, vamos celebrar. Mas nós não somos o centro da festa, nenhum de nós. Com jejum e lamentos, confessamos nossa rebeldia, buscamos perdão e nos lançamos confiantes nos braços do Deus da aliança, Deus fiel às suas promessas. Igreja Presbiteriana de Viçosa, alegria, vamos celebrar. É a nossa grata resposta ao poder preservador da providência. Amém. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo desta canção para o seu louvor. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo desta canção para o seu louvor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. Deus querido e amado, como é bom louvar ao Senhor, como é bom orar ao Senhor, como é bom pedir e receber o perdão do Senhor, como é bom essa comunhão que nós temos com o povo do Senhor. Ó Deus, e como é bom, como é precioso ouvir a Tua palavra. Ela pastoreia o nosso coração, Deus. Ela nos ajuda, ó Deus, a olharmos para o mundo da forma com a qual o Senhor vê, Pai. Ó Deus, não a forma como nos é vendido, ó Deus, pela televisão, pelos jornais, pelas músicas, pelos filmes, mas como o Senhor da história dirige, ó Deus, todas as coisas conforme o seu bom propósito, para a sua glória, para o seu louvor e para o bem-estar, Deus, do teu povo, e inclusive, ó Deus, para o bem-estar desse mundo. Senhor, nós estamos lembrando a história da IPV também. Nós vimos a história desse momento de Mordecai e Esther, nós vimos a história da redenção, estamos vivenciando esse momento de relembrar a história da IPV, da igreja aqui em Viçosa, e nós louvamos o teu nome, ó Deus, por vermos como o Senhor fez coisas maravilhosas em circunstâncias e situações muito difíceis. Como a tua salvação chega, ó Deus, como o Senhor resgata, como o Senhor age, intervém. Isso é maravilhoso, Pai. Enche o nosso coração com essa fé, Deus, com essa certeza, com essa segurança que nós podemos esperar pelo Senhor.
que nós podemos esperar pela tua salvação, que nós podemos descansar na tua poderosa providência. Ó Deus, e encha-nos, Senhor. Encha-nos de coragem e de força para vivermos o dia de hoje, Deus. Os desafios do nosso tempo. O trabalho que o Senhor coloca nas nossas mãos. E que o teu nome seja louvado, Pai. No nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus, soberanamente preservado por seu poder. Amém.